Bom dia a todos, irmãos, amigos, todos aqueles que ouvem os nossos diálogos. Primeiramente, eu quero dizer para vocês, eu não sou um pregador, não sou um pastor, eu sou apenas uma voz. Porque eu creio em todos os conceitos bíblicos. E por esse fato de eu acreditar e confiar em tudo que a Bíblia nos ensina e que tem trazido êxito para a minha vida, eu tenho tido muitos ganhos com isso. A minha vida tem sido abençoada porque eu ouço a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Às vezes as pessoas, mas se você não é pastor, por que você fala? Eu falo porque o mundo inteiro fala. O mundo inteiro até grita nos seus ouvidos. As palavras que traz vida, que traz felicidade, muitas vezes são poucos. E por falar em um mundo gritar, eu vejo hoje o mundo gritando por soluções. O nosso país, por exemplo, grita por melhoras, por condições melhores. Mas, infelizmente, eu vejo e eu acredito que você vê também que tudo está indo de mar adentro. Tudo está sendo levado embora. Tudo está sendo destruído. E por que isso? E é por isso que eu quero trazer este conteúdo. E eu quero usar como título: Deus fala o tempo todo. Aí às vezes você diz assim: mas eu não ouço Deus falar. Meus queridos, é interessante porque realmente Deus fala o tempo todo. Para você entender, eu quero trazer uma passagem bíblica que relaciona esse texto que estou trazendo com a Bíblia Sagrada. O Evangelho de João, no capítulo de número 10 e versículo de número 27, ele nos diz as seguintes palavras. Eu mesmo vou ler. Diz assim, olha só, diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Vou repetir. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Na sua vida toda, você tem ouvido a quem? Quando você projeta os seus projetos, quando você vai para a escola, para a faculdade, tem uma matéria muito difícil, você ouve a quem para poder aprender? Você vai a quem, uma vez que é difícil, e você ouve a quem? É impressionante essa passagem bíblica, porque ela nos oferece um conteúdo excepcional. E se você parar para prestar atenção, todas as respostas da vida, Deus tem. A questão, meus queridos, é que em tudo, nós deixamos Deus de lado.
Nós não colocamos Deus na nossa vida em tudo em primeiro plano. Quando você vai projetar ou fazer alguma coisa, você já diz diretamente, eu vou fazer. Nós não dissemos, Deus, o Senhor permite que eu faça, o Senhor me dá orientação que eu faça. Essa passagem bíblica está falando que as ovelhas dele o ouvem. E se você começar a prestar atenção no contexto que a palavra diz, um pastor de ovelhas, eu estou dizendo ovelhas, elas conhecem o seu pastor. Tanto que ele as tira para pastorear, para ir comer os matos, né? Elas se alimentarem, mas elas seguem o seu pastor. Aonde ele levar elas, elas vão. Elas seguem uma por uma atrás dele. E na hora de ir embora, da mesma forma, ele chama-as e elas seguem. É impressionante que o animal ouve a voz do seu pastor. É impressionante que um bichinho ouve o seu dono. E nós? Ouvimos a Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus fala o tempo todo, meus queridos. Às vezes você coloca no seu coração, mas eu não escuto, eu não ouço a Deus. Mas você sabe por que isso acontece com a sua vida? Porque o barulho impede de ouvir. Barulho? Sim, barulho. O barulho das nossas vidas, as nossas emoções, aquilo que nós queremos grita mais alto. Muitas vezes você quer resolver um problema, mas você quer resolver no grito, você quer resolver na ação. E às vezes Deus está falando. É assim que é para fazer. É assim que é para fazer. Mas nós não damos ouvidos a Deus. Mas Deus fala o tempo todo. Vocês acreditam que se o mundo ouvisse a Deus, estaria nas condições em que está? Eu quero que você dê uma olhada em sua volta, ao seu redor. Olhe como que está a situação do mundo que vivemos, não só nosso país, mas como os outros países. Vocês acham que os homens que dirigem essa nação, que dirigem outras nações, ouvem a Deus? A palavra está aqui. Nós é como se fosse ovelhas para Deus. Nós somos criados por Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Os animais ouvem a Deus. Os pássaros ouvem a Deus. As ovelhas ouvem os seus pastores, mas o homem não ouve a Deus. Meu querido, vamos tomar posse dessa situação. Deus fala o tempo todo. Mas tem tanto barulho em nossa vida. As ocupações, o dia a dia, gritando em nossa vida. Quantos momentos nós estamos emocionados, mas aquela emoção grita tão alto que nos impede de ouvir o Criador falando conosco. E Deus fala o tempo todo. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Eu estou falando aqui, você está escutando ou você está ouvindo? Meus queridos, é muito importante isso. Não apenas escute, porque aquilo que você escuta entra no seu ouvido, sai no outro e vai embora. É uma coisa que você não dá atenção, o mundo está gritando. O tempo todo você está ouvindo. São pessoas falando disso, são pessoas reclamando, falando daquilo. Entra no seu ouvido, sai pelo outro, porque você está só escutando. Ouça a Deus. Porque ouvir é algo muito diferente de escutar. Ouvir, você presta atenção. Ouvir, você guarda. Ouvir, você faz aquilo que você ouve, porque lhe chamou a atenção. E Deus fala o tempo todo.
Nós, o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, a nossa agitação, o barulho das nossas vidas impedem de ouvir a voz do nosso Criador. Somente isso eu queria passar para vocês nessa manhã, é muito importante. Pare um pouco. Deixe de escutar o mundo. Deixe de escutar a sua razão. Deixe de escutar o seu eu. Pare. Ouça a Deus. Ele tem sempre a resposta precisa para a sua vida. Deixe o mundo gritar. Seja diferente. E pelo menos uma vez na sua vida, ouça a Deus. Porque Ele fala o tempo todo. Sintonize isso e você vai ser feliz. Um grande abraço a todos. Compartilhe. Vamos dialogar. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Uma palavra como esta, por exemplo, tirada do contexto bíblico, porque eu não copio as pessoas, eu vou para a Bíblia, eu estudo ela, eu mapeio ela para mim poder trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Comente, vamos dialogar sobre esse assunto. E mais uma vez, para terminar, Deus fala o tempo todo. Deus abençoe.